Olá, como você está? Continuamos com a nossa conversa matinal. E sabe que hoje, durante o dia, ou melhor, ontem, né? Porque hoje já é sexta-feira, 23 de janeiro do ano de 2026. Nesta quinta-feira eu tive um dia atípico, especial como todos os dias são, mas foi atípico porque eu saí cedinho, fui para uma cidade do interior, onde está uma das nossas noras com os nossos netos, pude levar algumas coisas para eles, foi um tempo muito bom, privilégio estar com as crianças, estar com ela, com a mamãe dela, uma das tias. Foi um tempo assim até meio corrido, né? Porque eu saí aqui do Madrugada da Paz e já me preparei para ir para lá, fui para a rodoviária, enfim, foi bem intenso. Voltei no final da tarde, bendizendo ao Senhor pelo dia que eu tive com os netos, aqueles meninos lindos, saudáveis, meninos que o Senhor permitiu que o nosso filho caçula gerasse lá no Pará. Foi muito bom. E eu bendigo ao Senhor, estou já abrindo, falando essas coisas para você, porque o título de hoje aqui do nosso devocional é Sem Cristo. Como assim? No final já dessa mesma mensagem está escrito assim: somente com Cristo a vida vale a pena. Então a gente só toma decisões, posturas abençoadoras se Cristo está em nós. Se o Espírito Santo de Deus habita em mim, habita em você, querido, querida. E isso não é mérito meu. É graça de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, nos impulsionando a servir ao Senhor no tempo, no jeito dele. E é tão bom quando a gente está sensível a essas coisas. Eu confesso que eu voltei para casa cansada fisicamente, porque eu não descansei durante o dia. Eu emendei a madrugada acordada e fui fazer o que precisava ser feito. Depois cheguei aqui, pude comer, conversar com o meu amado e descansar algumas horas para estar apresentando o Madrugada da Paz desta sexta-feira, que tive o privilégio tão precioso de falar das coisas do Senhor e ouvir também. Então, querido, Fernando Henrique de Barros, da cidade de Estrela, no Rio Grande do Sul, escreveu o devocional de hoje baseando-se no livro dos Levítico, capítulo 26. E ele diz do versículo 14 ao 46. Então, é um texto muito grande e não vou ler, eu só destaco o versículo que ele mesmo destaca, que é o versículo 13 do capítulo 26 de Levítico. Eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. É palavra de Deus. Ao ler o livro de Levítico, muitos dizem sentir um peso, mas a verdade é que esse volume revela quem somos ou quem éramos sem Cristo. Também nos mostra o que devemos seguir, ainda que os cerimoniais não sejam mais necessários. Há questões como a lei moral que convém estudar e praticar para que essas verdades mudem nosso viver. Deus queria e ainda quer que seu povo viva em santidade e separado, abandonando e odiando toda transgressão. Ele deseja a nossa obediência. Aqueles que estão em Cristo podem contar com o Espírito Santo, que habita em cada um. Ele nos guia e nos convence do pecado desde o dia de nossa conversão até o final de nossa vida. E ele nos alertará sobre o erro juntamente com a palavra de Deus. Estar em Cristo é permanecer longe do pecado, mas não isento de aflições. Aquele que está distante do Criador, sem Jesus, está em desobediência. E os desobedientes passam a viver com mais dificuldades, pois vivem preocupados, servindo a si mesmos e ao dinheiro. Por sua graça, Deus nos concede a salvação. Mas seu trabalhar em nossa vida muitas vezes é doloroso, pois muitos escolhem ir pelo caminho mais largo, que é mais fácil de se trilhar.
tomar a estrada errada faz o Supremo Pastor pegar o cajado e disciplinar suas ovelhas. O Eterno jamais abandonará sua promessa para com os seus filhos, mesmo que precise nos disciplinar. E ainda que soframos as consequências do pecado, o Senhor tem um propósito em nos chamar ao arrependimento e a viver de modo santo. Ele deseja que sejamos iguais a seu Filho, mas aqueles que não receberam Jesus como seu Salvador serão alvos de sua ira no dia do julgamento. Se você não tem certeza de sua salvação, arrependa-se de seus pecados, creia em Cristo hoje, para assim ter uma nova vida. Somente com Cristo a vida vale a pena. Aleluia! Oh Deus! Pai, obrigada. Obrigada pelo dia de ontem, por onde eu estive, com as pessoas que eu estive, o que eu pude fazer, falar. Aleluia, Pai. Como meu coração se alegra em saber que o Senhor olha para mim, apesar de mim, e vê na minha vida, vê no meu corpo, vê nos meus olhos, nos meus braços, nas minhas mãos, um instrumento que pode ser muito útil contigo, em ti, para ti. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigada porque o Senhor tem me coberto com o seu amor, com o seu cuidado. É o sangue do Cordeiro sobre a minha vida, é Jesus Cristo sendo o meu Senhor, meu Salvador, e que vai trazendo essas consequências de tratamento, de atitudes, de palavras. E eu sei que o Senhor tem feito tantas coisas através também desses irmãos e amigos tão queridos, que todos os dias a gente junto lê este devocional, lê a tua palavra, juntos falamos com o Senhor, juntos ouvimos o Senhor. Obrigada, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, por quem nós somos nas tuas mãos, apesar de nós. Bendito seja o teu nome pelo sangue do Cordeiro derramado sobre a minha cabeça, que escorre por todo o meu corpo. Parece algo até tão estranho, mas eu sei que isso é espiritual. A morte de Jesus foi algo real. Ele morreu, ele subiu à cruz, ele foi morto, ele foi crucificado, foi judiado, isso foi uma realidade. Hoje, este sangue espiritualmente escorre sobre nós, cremos na tua palavra, creio nas verdades declaradas nas tuas santas escrituras. Por isso que eu clamo que o Senhor nos ajude, a mim e a estes irmãos tão preciosos, a sermos homens e mulheres que desejem diariamente ter Cristo na nossa vida, no nosso caminhar, entendendo que sem o Senhor nada vale a pena, mas com o Senhor tudo vale a pena. Com a tua intervenção no nosso dia a dia vale muito a pena. Nós queremos ser homens e mulheres que têm ali o sarrafo, aquela referência no esporte, como o Senhor seja esse sarrafo. O Espírito do Senhor, essa referência, essa medida de estarmos cada vez mais altos, com o olhar cada vez mais para cima, não de arrogância, mas de busca da tua vontade, alçar voos mais altos como a águia, sermos cheios da tua presença, de tal forma que a nossa asa se torne cada vez maior e vá atravessando os ares e os mares, glorificando o teu nome, chegando em lugares que jamais imaginávamos chegar, através do teu poder, em nome de Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece as necessidades da minha casa, o Senhor conhece as necessidades da casa deste meu irmão, conhece as necessidades da casa desta minha irmã. Nós aqui nos ajuntamos, clamando que o Senhor supra a necessidade de cada um de nós. O Senhor sabe onde a necessidade é material, o Senhor sabe onde a necessidade é emocional, o Senhor sabe onde a necessidade é psicológica, o Senhor sabe onde a necessidade é física, o Senhor sabe onde a necessidade é espiritual para viver o dia chamado hoje, esta sexta-feira. Como nós queremos viver milagres, especialmente vindos do teu altar, do teu trono de graça.
O Senhor sabe dos nossos desejos, dos nossos anseios, das nossas expectativas para contigo. E em todas elas nós queremos glorificar o teu nome, louvá-lo pela providência, pelo movimento do Senhor a nosso favor, não simplesmente agradando o nosso coração, fazendo a nossa vontade, mas nos ensinando nesta caminhada a entender a tua vontade e a desejar a tua vontade. E assim o Senhor ser exaltado, bendito, louvado através da minha vida, da vida do meu irmão, da vida da minha irmã, das nossas famílias. E em tudo podermos testemunhar que o Senhor é o Deus da nossa vida, que Jesus Cristo é aquele que nos faz dizer, vale muito a pena viver, que nos diz, que nos leva a dizer, glórias a Ele pelo dia de hoje, pelo que já vivemos até aqui e haveremos de viver, para a honra e glória do teu santo nome. Perdoe-nos, Pai, perdoe os nossos pecados, nos perdoe, são tantos, não é? Quanta coisa temos dito e feito e o Senhor tem se entristecido. Eu sei que tem coisas que a gente nem tem ideia que erramos e erramos. E o Senhor se entristeceu. Nos conscientize destas palavras e atitudes para que a gente vá cada vez mais sendo santificado em Ti, no Senhor. Nos perdoe, nos ajude, nos ensine, nos impulsione para cada vez mais para frente e para o alto, para o louvor do Teu santo nome. Esta é a minha oração, esta é a nossa oração diante de Ti, o sagrado, o eterno, o todo-poderoso, em nome de Jesus Cristo. Amém, 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 aleluia, amém. Obrigada, Pai, muito obrigada pelo Teu amor, muito obrigada pela Tua segurança, muito obrigada, em nome de Jesus Cristo. Oh, meu irmão, minha irmã, bom, né? Se a gente pudesse, a gente continuava mais aqui, né? Obrigada também pela sua companhia, viu, queridos? Obrigada por se manterem aí nessa jornada comigo. Muito obrigada. Que Deus abençoe o seu dia. Que aquilo que falamos aqui para o Senhor, a misericórdia dele nos alcance, a ponto de realizarmos com excelência o que chegar às nossas mãos. Ele há de nos dar um bom dia. Nada é igual ao seu redor, tudo se faz no seu olhar, todo o universo se formou no seu falar. Teologia pra explicar, ou Big Bang pra disfarçar. Pode alguém quer duvidar? Sei que há um Deus a me guardar, e eu, tão pequeno e frágil, querendo sua atenção. No silêncio encontro resposta certa então. Dono de toda a ciência, sabedoria e poder, ó, dá-me de beber da água da fonte da vida. Antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus.
você acredita. Ninguém explica, ninguém explica Deus, dono de toda a ciência, sabedoria e poder, dá-me de beber da água da fonte da vida, antes que o ar já houvesse, ele já era Deus, se revelou aos seus. Do crente ao ateu, ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Oh Deus, tu és maravilhoso, Deus. Oh Deus, tu és a minha rocha e fortaleza. Sim, tu és real. Não importa quem duvide. Oh, tu és Deus, tu és Deus, tu és Deus. Oh Deus, aleluia. Oh, ninguém explica. Aleluia. Oh, grande és. Ninguém explica